Bom dia, segunda-feira! Que alegria ter você por aqui. Já fazia um bom tempo que eu tinha vontade de ter um espaço para poder compartilhar algumas reflexões, para trazer algumas dicas, para dar alguns empurrõezinhos e até mesmo alguns puxões de orelha. E eu estou muito feliz por isso estar começando agora e por você fazer parte dessa comunidade aqui comigo. E para esse primeiro podcast, eu já quero começar com um belo puxão de orelha. Pare de se comparar. Sabe aquela frase que 99% das mães falam? Você não é todo mundo. Pois é, você não é todo mundo mesmo. Você é único. E eu percebo muito em consultório que a maioria das pessoas fica tentando direcionar a própria vida com base na vida dos outros. E isso dificulta demais o processo. Muitas vezes a gente se sente frustrado e a gente nem sequer consegue entender o motivo. Uma das razões pode justamente ser porque a gente fica tentando fazer coisas que não fazem sentido algum para a nossa alma. Mas a gente faz, porque a gente aprendeu assim ou porque a sociedade considera o jeito certo de viver. Se você parar para pensar, parece que existe meio que um caminho que a gente deve seguir na vida. Às vezes é a nossa própria família que fica ditando isso, e às vezes a gente simplesmente segue o que está no inconsciente coletivo. E um desses caminhos, por exemplo, é muito claro. Você vai para a escola, se forma, arruma um emprego, enquanto isso você já está namorando, aí você casa, compra uma casa, tem filhos e aí você é feliz. Você tem noção de quantas gerações foram influenciadas a viver dessa maneira? E eu não estou falando que essa forma de viver está errada. Claro que não. Mas o que eu estou querendo dizer é que isso não é para todo mundo. Quem disse que tem que ser assim? Quem disse que essa é a fórmula da felicidade? Essa visão já começou a mudar um pouquinho, mas eu, que estou em contato com questões emocionais e físicas das pessoas todo dia no consultório, eu vejo quanto isso ainda guia a vida da maioria das pessoas e traz uma cobrança infundada. Isso torna as pessoas muito rígidas consigo mesmas e também com os outros. E se tem uma coisa que eu posso garantir para você é que sim, a vida pode ser muito mais leve do que você imagina. E para você conseguir trazer essa leveza para a sua vida, eu vou te falar aqui sobre duas coisas muito importantes para você começar esse processo. A primeira coisa é você entender melhor o que faz sentido para a sua alma. Uma das minhas professoras, a Josi, ela costuma falar que o nosso corpo é o nosso pijama, que reveste a nossa alma. É super importante a gente cuidar do nosso pijama, porque afinal de contas a gente vai ficar com ele até o último dia da nossa vida. Mas o que tem dentro desse pijama? Você já parou para pensar na individualidade da sua alma? A sua alma te dá características únicas. Você tem um jeito de ser que é único. O que você gosta, o que você não gosta, o que você quer, o que você não quer, o seu jeito de se comportar, o seu jeito de falar, isso tudo é único. Até irmãos que são gêmeos idênticos, na verdade são diferentes. Então por que é que você está querendo viver exatamente como as outras pessoas? Isso não faz sentido algum. Quando você tenta se encaixar com algo que não ressoa com você, você sofre. Essa é uma das razões que fazem você ter aquela sensação de não conseguir fazer as coisas, de começar os projetos e não conseguir terminar. Você começa a procrastinar, se sente inquieto, infeliz e até ansioso. É claro, vamos lembrar aqui que sim, existem outros motivos para você se sentir dessa maneira, mas o fato de você não se alinhar com a vontade da sua alma, com certeza é um dos motivos. Mas enfim, comece a se questionar por aí. Comece a se perguntar se a vida que você está levando realmente faz sentido com quem você é. Reavalie as pessoas com as quais você anda. Elas estão mesmo em harmonia com o que sua alma está vibrando? Tenha momentos de silêncio para você conseguir ouvir a verdade do seu coração. Teste novas formas de fazer as coisas que você faz. Experimenta coisas novas e veja como que você vai se sentir. Vai redescobrindo a sua identidade. Até porque, eu não sei se você já se deu conta disso, mas o mundo precisa daquilo que só você pode oferecer exatamente do seu jeito de ser. Quer um exemplo? Existem inúmeras pessoas no mundo com a mesma profissão que você, mas você é o único com as características que você tem. Existem milhares de advogados no mundo, mas você é o único que conversa com seus clientes do jeito que você conversa. Existem milhares de professores no mundo, mas você é o único que trata seus alunos do jeito que você trata, que ensina do jeito que você ensina. Existem milhares de cabeleireiros, milhares de agrônomos, bancários. Entende o que eu quero dizer? Você é único. E por que é que você fica tentando ter a vida igual a de outra pessoa?
O mundo precisa da sua autenticidade. Existem pessoas esperando e precisando do que só você tem para oferecer, do seu jeito de ser. Suas características são muito necessárias para o mundo. Então vira a chavinha por aí e ao invés de entrar em um padrão e ser igual aos outros, inspire-se nas outras pessoas. Isso sim é saudável. Veja as outras pessoas como uma inspiração para você ir moldando quem você é de verdade. Eu acredito que a maioria das pessoas que está aqui no grupo me segue lá no Instagram também. Então vocês sabem que já faz alguns anos que eu acordo às 5 horas da manhã e vou fazer exercício. Isso faz sentido para mim, mas pode ser que para você isso não faça sentido algum. Pode ser que para você seja melhor dormir mais e ir para a academia à tarde. Ou pode ser que você ganhou bebê recentemente e precise nesse momento do máximo de tempo de sono possível. Ou pode ser que você é um pai de 4 filhos, que leva as crianças para o colégio cedinho e que acordar cedo e ir para a academia é impensável dentro do tempo que você tem disponível. Pode ser que você trabalhe o dia inteiro e faça faculdade à noite e o único tempo que você tem para fazer exercício é na hora do almoço, por exemplo. Enfim, cada um está numa fase no seu próprio ciclo e está tudo certo. Para que tentar se encaixar em um padrão que não ressoa com a sua verdade nesse momento? E sabe o que é mais mágico disso tudo? Quando você está alinhado com a sua alma, você se torna uma inspiração também. Você começa a mostrar para o mundo que é possível sim viver de uma forma leve e harmoniosa, do seu jeito, mesmo quando existem desafios. E essa é a beleza de se viver em sociedade. Quando você se ilumina com a sua verdade, você acaba iluminando os outros também. E outra coisa fundamental para você conseguir viver de acordo com a sua verdade é entender que na vida existem ciclos. É só a gente dar uma olhadinha na natureza que a gente já percebe isso. As 4 estações do ano, as etapas de desenvolvimento das plantas, até a forma como que o nosso planeta se move no universo, tudo na natureza é cíclico, inclusive nós, seres humanos. Dentro da gente existe um ciclo importantíssimo, que é o ciclo circadiano. Ele regula o nosso dia a dia. A gente passa por várias fases ao longo de um mesmo dia. Então imagina o tanto de ciclo e de fase que a gente passa ao longo de uma vida inteira. São os ciclos da vida. O problema é que normalmente as pessoas esquecem disso e se cobram a estar 100% o tempo todo. Mas não é bem assim que a vida funciona. É muito comum ter um momento em que a gente está mais introspectivo, momento que a gente precisa pausar, momento que a gente precisa desacelerar, revisar a vida, assim como também a gente tem momentos em que a gente está em expansão, que a gente está cheio de energia, está seguindo a todo vapor. Pensa comigo, você que é mulher, se você ficar atenta, vai perceber muito bem essa variação de emoção e de energia dentro do seu ciclo menstrual. É libertador quando a gente reconhece isso e respeita cada fase na medida do possível. A autocobrança diminui demais. E mesmo você que é homem, eu não sei se você sabe, mas você também tem ciclos que influenciam a sua energia e a sua tomada de decisão. Realmente, são ciclos que são mais sutis do que esse da mulher, mas ele também existe. E quando você, homem, consegue entender um pouquinho mais esse seu próprio ciclo e esse ciclo da mulher, a sua vida também começa a ficar mais leve. Mas enfim, a questão aqui é, será que você não está se cobrando a ter uma hiperperformance justo em um momento que seu corpo ou que a sua alma estão te pedindo para você e de forma mais leve? Será que você não está comparando uma fase em que você precisa desacelerar com alguém que está em uma fase que está fazendo acontecer? Muitas vezes a sua frustração acontece justamente por você não estar entendendo em que momento você está. Por isso, a necessidade de começar a sentir qual é a verdade da sua alma e ir entendendo quais são os seus ciclos e em qual momento deles você está. E sabe o que é mais incrível nisso tudo? É que viver assim é libertador, porque desse jeito você entende que tá tudo bem você se transformar a cada tempo. Tá tudo bem você gostar muito de alguma coisa agora e daqui a um tempo você vê que isso já parou de fazer sentido na sua vida. Hoje, para você, por exemplo, pode fazer sentido se vestir do jeito que você se veste, mas pode ser que amanhã isso mude. Hoje faz sentido para você trabalhar da forma que você trabalha, mas pode ser que amanhã você sinta vontade de se redescobrir dentro da sua própria profissão. Hoje faz sentido, sei lá, você morar num apartamento, mas pode ser que amanhã você tenha vontade de morar numa chácara. Que delícia pensar que você pode viver várias possibilidades dentro da sua própria vida e saber que existem fases. Então, ao longo dessa semana, lembre-se dessas duas coisas. Primeiro de tudo,
Ouvir o que sua alma deseja, o que realmente faz sentido para você. E o segundo é lembrar que a vida é feita de ciclos e percebe por aí em qual etapa dos ciclos da vida você está, em qual momento você está. Será que agora é um momento de mais recolhimento, repensar? Ou será que agora é um momento que você realmente está numa hiperperformance cheia de energia e seguindo o caminho a todo vapor? Cada um está no seu momento. E quando a gente reconhece isso, fica muito mais fácil a gente viver. Então eu desejo que você tenha uma semana abençoada por aí, que você aproveite muito esse momento específico em que você está, em que sua alma está vibrando, e a gente se fala na segunda-feira que vem.